Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu iria reagir a uma rotina de skincare de uma seguidora, porém as coisas vão sair um pouquinho diferente do que eu estava planejando. Contextualizando, eu abri uma caixinha lá nos meus stories pedindo 3 informações para as pessoas. Primeiro, qual era a queixa principal? O que a pessoa gostaria de melhorar na pele? Segundo, qual era a condição, o estado atual da pele dela? Então, a pele estava seca, sensível, irritada, oleosa. Eu queria saber como ela estava hoje. E terceiro, eu queria saber quais eram os produtos que as pessoas estavam utilizando naquele momento para cuidar dessa pele. E tudo isso para que eu pudesse entender em que nível de consciência as pessoas estavam em relação à própria pele e os cuidados com a pele, para que eu pudesse ajudar mais pessoas que estivessem na mesma condição, utilizando produtos semelhantes que podem ou não estar adequados para aquela situação. E no meio das respostas, eu me deparei com essa daqui e eu fiquei pensando: caramba, muitas pacientes minhas que faz procedimento esporádico comigo, como limpeza de pele e peeling, estão na mesma situação. Então, às vezes, ela se queixa em relação à pele comigo, mas não tem nenhuma rotina ali no dia a dia dela para ajudar a prolongar e potencializar os procedimentos que elas fazem. Isso, por um lado, é ruim, porque, como eu falei, você não consegue tirar o máximo proveito daquele procedimento, mas também é bom porque isso me diz que aquela pessoa tem muito potencial para melhorar, porque ela não é uma viciada em skincare que acaba testando várias coisas ao mesmo tempo sem nenhum critério e organização. Porque quanto mais você agride essa barreira, essa pele, mais reativa ela vai ficar. Ou seja, se ela não faz nenhum tipo de skincare atualmente, significa que aquela pele foi pouco agredida. Então, obviamente, se eu der o estímulo certo, ela vai responder melhor do que uma pele que está constantemente sendo agredida. Então, esse é a minha forma de pensar como profissional. Então, o que eu decidi fazer nesse vídeo? Eu vou montar aqui uma rotina de skincare para iniciante. Para quem não faz nada, mas quer começar a cuidar da pele, hoje você vai sair daqui com uma lista de produtos que você pode investir sem medo para começar a cuidar melhor da sua pele. Então, se você se enquadra nesse grupo, você se viu nessa situação, fica até o final comigo para descobrir quais produtos você deve investir. Mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Antes de falar sobre os produtos em si, eu preciso esclarecer algumas coisas com vocês que não tem ali nenhuma rotina estabelecida. Primeiro é que você precisa criar o hábito, porque o ato de cuidar da pele, de fazer o seu skincare, ele primeiro precisa estar enraizado na sua rotina diária. Não adianta nada você comprar todos os produtos que você precisa e você não fazer essa rotina diariamente. Então, o skincare, ele precisa dessa constância e disciplina para funcionar. Outro ponto importante em relação a criar esse hábito é que você não pode também se empolgar demais e sair comprando tudo que você vê pela frente sem nenhum tipo de estratégia ou critério. Porque muitas vezes o problema não está no produto, mas sim no fato da sua pele não estar preparada para receber determinados tipos de estímulo. Por exemplo, você viu que um ativo X é bom para mancha, é bom para acne. Só que se a sua pele não estiver preparada para aquele ativo X, a sua pele pode irritar. Ela pode ter um efeito contrário, ao invés de melhorar, piorar aquela condição. Então, o primeiro ponto importante é você ter esse hábito de fazer todos os dias, utilizando produtos adequados para as suas necessidades. Aí vem a segunda dica, que é: comece pelo básico. Não comece tratando a sua pele pela queixa principal. Pode parecer loucura? Pode, mas vai fazer sentido, eu te prometo. Quando você é iniciante e você começa o cuidado com a pele pensando somente na queixa principal, então na mancha, na acne, na cicatriz, na ruga, o que vai acontecer? Você vai acabar escolhendo produtos que contêm ativos ali que são muito agressivos para a sua barreira. E isso, como eu falei, ao invés de melhorar, pode piorar a condição da sua pele. Porque a pele, ela apresenta esse tipo de disfunções, esse tipo de problema, justamente quando ela está em desequilíbrio. Então você precisa primeiro equilibrar hidratação, oleosidade, renovação celular. Você precisa diminuir esse quadro de inflamação para trazer a sua pele para normalidade, para equilíbrio. E como é que a gente faz isso? Aí a gente entra no terceiro ponto, que é recuperação de barreira cutânea. A nossa barreira, ela é literalmente uma parede de proteção. Então, as células se equivalem ali aos tijolos e a oleosidade se equivale ao cimento, que vai unir uma célula na outra, construindo assim uma barreira, uma parede fortificada.
E quando você tem essa parede danificada, mal construída, o que vai acontecer? Ela vai favorecer desidratação, descamação, entrada, invasão de micro-organismo, que vai acabar favorecendo aí o processo inflamatório e sensibilidade. Então eu preciso que você tenha muito claro na sua mente que parede íntegra, barreira funcional, barreira cutânea funcional. Parede danificada, barreira cutânea disfuncional. E quando ela está disfuncional, nenhum tratamento ou cuidado que você fizer vai funcionar ou se sustentar a longo prazo. Então, às vezes você tem uma melhora inicial, mas depois a pele piora. Isso também pode acontecer por conta de uma barreira danificada. E se você quer entender um pouquinho mais sobre barreira cutânea, a importância dessa barreira cutânea, assiste esse vídeo que eu vou deixar no card para vocês, que vocês vão entender um pouquinho mais sobre a importância de você ter essa barreira íntegra. E se você está achando tudo isso muito complicado, que você está embaralhando ainda mais a sua cabeça, aí nesse caso eu sugiro que você acesse o QR Code que vai aparecer aqui na tela e agende logo uma consulta profissional para que eu possa te ajudar de forma mais personalizada a cuidar melhor da sua pele. Mas agora vamos ao que interessa, que é os produtos que eu indico para quem está iniciando. Independente do seu nível de consciência em relação a cuidado com a pele, eu sempre vou indicar que você faça o básico bem feito. E para fazer o básico bem feito, você precisa de 3 passos: limpeza, hidratação e proteção. Se você tem esses 3 produtos no seu dia a dia, você consegue cuidar de qualquer tipo de pele. O que vai mudar é o tipo de produto que você vai utilizar. E quando você avança um pouquinho mais, a gente consegue incrementar ali um ou outro produto extra para potencializar esse resultado. Mas esse papo é para você lá do futuro, quando você já estiver com esse hábito de cuidar da pele enraizado na sua rotina. Então vamos começar aqui primeiro pela indicação de sabonete. O primeiro sabonete que eu vou indicar para vocês é o higienizador facial e corporal da marca Element, que é um gel de limpeza que vai ter ação hidratante, nutritiva e protetora, que vai limpar a sua pele sem deixar ela ressecada ou repuxando após a limpeza. E isso é um ponto importante em relação à escolha de sabonete. Se o seu sabonete hoje deixa a sua pele repuxando após a limpeza, significa que ele está limpando de forma excessiva. Ele está comprometendo a integridade da sua barreira de proteção. E isso, como a gente acabou de conversar, é um ponto negativo porque vai acabar prejudicando o seu resultado na hora de cuidar da sua pele. Não adianta nada você usar um bom hidratante se você está limpando de forma agressiva, porque você está destruindo a barreira e às vezes o seu hidratante não é o suficiente para reconstruir essa barreira depois. Então é importante que o seu cuidado comece desde a escolha do sabonete. Ah, Andressa, mas eu tenho esse tipo de sabonete, eu preciso jogar ele fora? Não. O que você pode fazer é dar para o seu marido, para o seu namorado utilizar, porque os homens normalmente têm uma pele um pouco mais espessa, um pouco mais resistente a esse tipo de sabonete, que vai conseguir usar tranquilamente. Ou então você pode utilizar ele uma vez na semana ou a cada 10 dias, só para fazer uma limpeza um pouquinho mais potente, principalmente associado com uma máscara hidratante, para fazer ali um day spa. Então você vai utilizar aí com menos frequência, intercalando ali com um sabonete mais gentil e suave. Segunda indicação de sabonete é o Hydra Intense, também da Element, que é uma espuma de limpeza com 3 ativos que vai potencializar a ação hidratante e também reforçar ali a capacidade da sua pele de reter essa umidade. Então, além de devolver hidratação, ele faz com que a sua pele consiga segurar essa hidratação por mais tempo, potencializando essa ação. Então, esse é um tipo de sabonete indicado para pele seca e desidratada. Terceira indicação é o Sensibio da marca Bioderma. Esse sabonete, ele é indicado aí para peles mais sensíveis, mas ele tem uma composição mais neutra, que ele consegue limpar muito bem sem agredir a barreira da pele. Então eu consigo indicar ele não só para pele sensível, mas para todos os tipos de pele tranquilamente. E a quarta e última indicação de sabonete é o Cleanance Gel da marca Avene. Ele também é um gel de limpeza, mas ele funciona melhor numa pele mista ou oleosa, porque ele vai regular ali a produção de oleosidade, mas ele não contém ácido na formulação. Então ele vai limpar na medida certa, sem remover completamente ali o cimento, a oleosidade natural da nossa pele. O único ponto da formulação, né, que poderia ser considerado um ponto negativo, é que ele contém perfume. Mas como normalmente pele mista e oleosa tende a ser uma pele um pouco mais resistente, acredito que não vai dar nenhum problema. Mas se você tem uma pele muito sensibilizada, tome cuidado com produtos que contenham perfume, porque ele é um dos componentes da formulação, em geral, de cosmético, que mais tem chance de causar alergia e sensibilidade. Então, se você já sabe que perfume em cosmético te causa sensibilidade, alergia, esse não é o produto para você. Então, nesse caso, eu sugiro que você escolha um dos 3 anteriores. Mas se a sua pele é mais resistente, você nunca teve nenhum tipo de problema, ele vai funcionar muito bem.
Agora vamos para o segundo passo da rotina de skincare, que é a hidratação. Eu trouxe também 4 indicações para vocês. O primeiro produto que eu vou indicar para vocês é o Elixir H2O da marca Element, que é um produto que tem uma textura ali meio híbrido entre gel e sérum. E apesar dessa textura mais leve, ele proporciona uma hidratação prolongada, um fortalecimento da barreira e, o principal, ele consegue devolver aquela luminosidade de pele bem hidratada. Então é um produto muito coringa que funciona muito bem em todos os tipos de pele, mas principalmente aquela pele que está bem desvitalizada, bem opaca, você vai sentir muita diferença com esse produto. Segunda indicação de hidratante é o mousse facial hidratante, também da marca Element. Esse mousse também proporciona uma hidratação prolongada porque ele tem ácido hialurônico de 8 pesos moleculares diferentes, ou seja, ele tem ácido hialurônico de vários tamanhos que vai atingir camadas diferentes da nossa pele para potencializar essa hidratação. Se você não sabe o que é peso molecular, ácido hialurônico de peso molecular diferente, tem um vídeo aqui explicando um pouquinho sobre a diferença entre eles e qual é a indicação para cada tipo de ácido hialurônico. Mas basicamente, nesse hidratante ele contém 8 pesos moleculares diferentes que vai atuar em camada diferente, proporcionando uma hidratação prolongada, uma nutrição maior para sua pele, reparação de barreira cutânea, além de melhorar aí a questão de sensibilidade dessa pele. Então, se você tem uma pele desidratada e sensível, mas não gosta daquela sensação de creme muito pesado, esse produto é indicado para você. Já a terceira indicação é para quem gosta dessa sensação de um creminho sobre a pele, que é o Calming Cream da marca Creamy. Esse creme, além de hidratar a sua pele, ele vai aliviar a irritação, atenuar ali a vermelhidão da sensibilidade, vai melhorar e fortalecer a sua barreira cutânea, melhorando a tolerância da sua pele em relação a essas agressões externas. Inclusive, eu já fiz resenha desse produto aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês conferirem. Mas se você tem uma pele sensível e desidratada e gosta dessa sensação de ter um filme protetor sobre a pele, esse produto você vai gostar. Quarta e última indicação de hidratante é a loção hidratante facial da marca CeraVe. Apesar da sua textura super leve, esse hidratante contém 3 tipos de ceramida, a niacinamida e o ácido hialurônico na formulação. Então ele consegue atuar tanto na hidratação quanto na reparação da barreira cutânea. E ele pode ser indicado para todos os tipos de pele, mas principalmente para quem tem uma pele mais mista e oleosa por conta dessa textura mais leve que ele tem. E o último passo da rotina de skincare é protetor. Aqui eu vou um pouco contra o mercado, porque protetor solar é uma coisa que eu indico você utilizar quando você vai realmente se expor de forma intensa e prolongada ao sol. Porque ele te protege contra o quê? Contra a radiação solar. Então, se você não está exposta à radiação, não faz sentido você sobrecarregar a sua pele com um produto químico e acabar gerando ali, muitas vezes, sensibilidade. Então, principalmente se você tem uma pele sensível, uma pele com barreira comprometida, então se você tem rosácea, dermatite, não é indicado que você utilize nem protetor solar, nem maquiagem no seu dia a dia, sem necessidade. Considerando tudo isso, eu tenho 2 indicações. O primeiro protetor que eu vou indicar é o Health Protect Shield da marca Element, com FPS 30. Acabei de falar que protetor solar você vai utilizar quando você vai se expor ao sol, certo? Esse protetor você pode utilizar em todos os ambientes, porque ele é um protetor universal, que vai te proteger contra 10 fatores ambientais, incluindo a radiação solar. Então ele consegue te proteger contra a radiação UVA, UVB, poluição, luz azul, que é a luz visível, a luz infravermelho, radiação eletromagnética, fatores ali que geram inflamação na sua pele. Então, ele consegue te proteger de várias formas em um único produto. Então, ele é um protetor diferenciado. Então, eu gosto bastante dele, principalmente para quem precisa de proteção constante. Então, por exemplo, se você é dentista, se você trabalha ali dirigindo, se você trabalha em ambientes com janela, mas ao mesmo tempo com computador, ao mesmo tempo que você trabalha em ambiente com ar-condicionado muito forte. Então, se você tem vários agressores no seu dia a dia ao mesmo tempo, esse tipo de protetor universal é mais indicado. Segundo protetor que eu vou indicar é o Fusion Water FPS 60 da marca Isdin. Esse protetor sim eu vou indicar para você que gosta de se expor à radiação solar, porque ele é um protetor químico com alta proteção, ultra leve e resistente à água e suor. Então, para você que gosta de praticar atividade física ao ar livre, principalmente, esse protetor é indicado para você. E essas foram as minhas indicações para vocês que são iniciantes na rotina de skincare. E se você não é iniciante e já utilizou algum desses produtos, deixa aqui nos comentários seu feedback em relação a eles. Dizem por aí que a gente leva 21 dias para criar um novo hábito. Eu não sei, sinceramente, se isso é verdade ou não, mas com 3 semanas de um skincare constante, com produtos adequados para o seu tipo de pele, sim, você consegue ver mudança na sua pele. Você consegue notar melhora na hidratação, sua pele vai estar mais equilibrada, macia,
viçosa, luminosa em 3 semanas, se você utilizar o produto certo. Porque no skincare, o mais importante é a constância. Então, mesmo que você não veja diferença nenhuma na primeira semana, apenas continue, a menos, é claro, que você apresente alguma reação adversa, como coceira, vermelhidão persistente, ardência ou descamação, sem nenhum motivo aparente. Nenhum produto básico, como esses que eu indiquei para vocês aqui hoje, costumam causar esse tipo de reação. Mas é sempre importante a gente observar como a sua pele vai reagir, porque cada pele é uma pele e a gente pode esperar de tudo quando você é iniciante nesse processo de cuidado com a pele, tá bom? E claro, sempre associe a sua rotina de skincare com bons hábitos de vida, como alimentação, sono, água, atividade física, estresse, porque a construção de uma pele bonita e verdadeiramente saudável, ela começa de dentro para fora. E para finalizar esse vídeo, vou reforçar aqui o meu convite para você que achou tudo isso muito complicado, muito difícil, continua tendo dificuldade em cuidar da sua pele, agende a sua consulta comigo. Durante a consulta, eu vou avaliar sua queixa, seu histórico, seus hábitos, seu estilo de vida, os produtos que você está utilizando ou não, para conseguir montar um plano de tratamento e uma rotina de skincare totalmente personalizada de acordo com as suas necessidades. Então, se você está precisando dessa orientação profissional para cuidar melhor da sua pele, aponte essa câmera para o QR Code na tela ou acesse o link na descrição para mais informações. Um beijo e até o próximo vídeo.